Ontem nós estávamos fazendo uma simulação de uma venda de um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em uma mentoria onde eu faço a coordenação, e estávamos fazendo a simulação e uma das mentoradas que estava fazendo o papel do cliente fez a seguinte pergunta: qual é o maior risco que a minha empresa está correndo? E a outra mentorada, que estava fazendo o papel da consultora, falou: então, e aí nós vamos começar o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados com o treinamento de conscientização, e depois nós vamos fazer um mapeamento, e depois o diagnóstico, enfim. E eu pensei assim: uau, ela não ouviu o que o cliente perguntou. E esse pode ser o principal erro para você não fechar um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados: não ouvir o que o cliente está dizendo, não prestar atenção nas necessidades dos clientes. E eu venho fazendo alguns vídeos falando sobre isso porque eu encontrei essa dificuldade, não só entre os meus alunos, como também entre os meus mentorados, a dificuldade de ouvir o cliente. A pessoa tem um script na cabeça dela de tudo que ela quer falar e ela esquece de levantar as necessidades do cliente. Ela esquece de ouvir o que o cliente está dizendo e ela entra num modo falante e para de ouvir. E eu já fiz outros vídeos sobre isso aqui, mas nunca é demais repetir, até porque nem todos que viram o outro verão este e vice-versa. Ouça o seu cliente. Quando a gente é pequena, nossa mãe sempre fala assim, né? Você tem 2 orelhas e uma boca que é para você ouvir mais e falar menos. E a gente não faz isso. Quantas vezes você está fazendo uma apresentação de negócios ou discutindo na sua casa com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seus filhos, e você fala e não parou para ouvir. E às vezes o que você está falando está completamente desconexo com o que o outro está falando. Então, para você poder ter um fechamento, não perder o timing. O que é um timing, Silvia? É o tempo que o seu cliente vai dizer o sim. E se esse momento que ele ia dizer o sim, você passa batido porque você está dentro do teu script falando, e você para de prestar atenção nesse cliente, você perde o tempo do sim. E depois que você perde o que nós chamamos de timing do fechamento do contrato, é muito difícil você conseguir reverter isso. Porque de uma forma inconsciente, o cliente pensa assim: ele não está interessado no meu problema, em resolver o meu problema, ele está interessado em resolver o dele. Um outro erro muito importante que é cometido no momento de venda do projeto de adequação é querer mostrar que você sabe tudo e dar uma aula de Lei Geral de Proteção de Dados para aquele cliente. E a apresentação de negócios não é sobre aula de Lei Geral de Proteção de Dados. A apresentação de negócios é sobre levantamento das necessidades do cliente e apresentar a solução. Um consultor ou um encarregado que vai ser CLT, ele tem que trazer a solução para aquela empresa. E qual é o problema daquela empresa? Não sei. Cada uma tem mas uma coisa todas têm em comum. Elas não começaram o processo de adequação e elas já estão correndo risco de receber uma denúncia, de serem denunciadas ou no PROCON, ou na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou numa demanda judicial. Silvia, mas a minha empresa é tão pequena, ninguém vai me ver aqui. Erro seu. Um empregado insatisfeito pode fazer uma denúncia. Olha que a gente tem empregado insatisfeito nas empresas, hein? Um cliente insatisfeito, o seu concorrente, ou mesmo um vizinho invejoso que não gosta da tua empresa. A partir do momento que eles descobrem que você não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem a intenção de te prejudicar, ele pode usar isso contra você. Você já tinha pensado nisso? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, ouvir o cliente. E essa aluna que estava simulando a cliente, eu brinquei assim, você levantou a bola para o consultor cortar e o consultor perdeu o timing. Quando o cliente fala, mas qual é o risco mais urgente que a minha empresa está correndo? Qual seria a resposta?
O risco mais urgente é você sequer ter iniciado o processo de adequação. Porque se houver uma denúncia contra a sua empresa, o fato de você nem ter iniciado o processo de adequação 3 anos após a vigência da lei, já é uma violação muito grave. Lembrando, todas as empresas tratam dados sensíveis de alguma forma. E de acordo com a Resolução 4 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sempre que há dados sensíveis envolvidos, aquela violação será considerada grave, ou seja, com a mais alta dose de sanção administrativa. E muitas empresas acham, não, mas eu tenho medo da multa. Eu sempre brinco assim, a multa é o pior, é o melhor dos problemas. Você vai lá, paga a multa e resolve. Dinheiro a gente faz de novo. O problema não é a multa. O problema é a publicização dessa violação em todos os portais de notícias, expondo que a tua empresa não obedece nem lei federal e nem a Constituição Federal. Destruindo a sua reputação, destruindo a sua marca. Número 2. Você pode ter o seu banco de dados suspenso, bloqueado ou uma proibição permanente de tratamento deles. Ou seja, é praticamente o decreto de fechamento da tua empresa. É sobre isso o problema. E é exatamente nesse sentido que você, profissional de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tem que bater. O ser humano ele é movido por 2 coisas, pelo medo e pelo prazer. Ele faz tudo para se afastar do que causa medo e ele faz tudo para se aproximar do que lhe causa prazer. E nesse caso, será o medo o gatilho que você vai usar para que aquele cliente tome a decisão por iniciar o projeto de adequação. E melhor, iniciar o projeto de adequação com você. Então, se hoje eu puder dar só um conselho, ouça, saia do seu script, faça perguntas. Porque quando você faz pergunta, você ouve o teu cliente. E quando você ouve o teu cliente, você consegue trazer a solução para os problemas que ele te apresentou e não aqueles que você acha que ele tem. Todos têm um comum, que é não ter iniciado o projeto de adequação. Mas quais são os maiores temores daquela empresa em relação a isso? Também usar o argumento de que um processo de adequação não é um custo e sim um investimento é outro argumento muito bom na hora do fechamento. Mas esse pode ser um assunto para um próximo vídeo. Esqueci de me apresentar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias nós temos um vídeo novo com o assunto Lei Geral de Proteção de Dados. E se este conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e me fala se fez sentido para você isso que eu acabei de compartilhar com vocês aqui e até amanhã no próximo vídeo.